Seguindo aqui com o nosso detalhamento sobre as ferramentas, né, dentro do Power Platform, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Power Automate. O Power Automate ele tem o site aqui, né, como flow.microsoft.com, então é só colocar na barra aí de endereço de vocês vão conseguir acessar, tá? Novamente, precisa fazer o login com a sua conta Microsoft, então seja a conta da sua empresa ou uma conta que você criou para você mesmo, mas tem que ter o licenciamento adequado aqui para conseguir usar o Power Automate. E é curioso aqui o nome, né, o flow.microsoft.com, na verdade Flow é o nome antigo dessa ferramenta. A Microsoft, como todas as ferramentas dela, né, veio evoluindo o Flow há bastante tempo, e hoje ele é o Power Automate porque ele faz parte dessa ferramenta de empoderamento, né, dessa plataforma de empoderamento que é o Power Platform, tá legal? Então, como no Power Apps você consegue criar aplicativos específicos e customizados para a sua necessidade no dia a dia, então formulários, regras de negócio, toda a interação que você tem no aplicativo aí que você já está acostumado a usar no dia a dia, né? O Power Automate ele complementa toda essa interação, toda essa necessidade que você tem lá dentro do seu aplicativo. Por quê? O Power Automate ele é feito para que você tenha um robô, uma automação trabalhando por você. Então, como a própria Microsoft traz aqui, né, como uma provocação, escolha uma tarefa para automatizar rapidamente com um modelo pré-definido. Ou seja, você pode sim criar fluxos customizados específicos para a sua necessidade, mas existe uma infinidade de modelos, aqui no menu lateral esquerdo, aqui modelos, e vários modelos que vão atender a sua necessidade já em média, larga escala, tá? Então, se você tem uma necessidade que você já encontrou o modelo pronto aqui, você vai clicar nesse modelo, conectar com a sua conta, né? Ele vai pedir a conexão de cada um dos elementos e você já vai sair utilizando, tá? Mas, Rafa, o que são esses elementos? Como assim? Ainda não entendi para que eu vou usar o Power Automate. O Power Automate, gente, ele serve para literalmente automatizar as tarefas que você faz com frequência, tá? Então, a frequência pode ser uma repetição diária, então todos os dias eu preciso de analisar os dados de determinado relatório e enviar para o meu departamento financeiro, por exemplo. É uma rotina com frequência diária. Ou então, você tem uma frequência aí de mensal. Você todo mês precisa de fazer a análise e o relatório de fechamento para enviar para toda a equipe. É também uma frequência com uma repetição mensal. Então, todas essas tarefas que você faz mais de uma vez, elas são passíveis de ser automatizadas. É claro que depende alguma coisa da sua análise, do seu crivo, né, do seu conhecimento para elaborar o relatório final que será enviado para a equipe. Mas você pode criar um fluxo que busca todos os dados com as regras que você definiu anteriormente, ele já consolida esses dados, então só vai te trazer os dados que são importantes, que você realmente precisa ter atenção, o que está fora dessa regra ele não te manda, e aí esse fluxo automático, ao consolidar os dados, te envia ou por e-mail, ou uma notificação no Teams, ou ele já pode inclusive preencher uma outra base de dados aí, que vai aparecer lá no seu Power BI, por um exemplo. Então, com isso, você tem a possibilidade de criar um fluxo que vai trabalhar a grande massa de informação, vai consolidar essas informações no final do mês para você, e você, ao invés de gastar 2 ou 3 dias elaborando o relatório, você vai gastar apenas 1 ou 2 horas analisando aqueles dados, entendendo se é aquilo mesmo que você vai levar para o seu time e vai enviar esse relatório aí para a equipe no final do mês, tá legal? Então, esse é só um exemplo, você tem vários outros exemplos de como automatizar, de como melhorar a sua produtividade usando o Power Automate. Para a gente conhecer um pouquinho mais, deixa eu mostrar para vocês aqui os tipos de fluxos que a gente tem dentro do Power Automate. Então, quando eu clico aqui em criar, ele já traz aqui para mim no topo da tela, né, o começar do zero, onde eu tenho esses 5 tipos de fluxo. O fluxo de nuvem automatizado, ele é um fluxo que vai ser disparado, ou seja, ele vai ser acionado automaticamente a partir da base de dados que você indicar. Então, por um exemplo, você vai conectar esse fluxo a uma lista do SharePoint, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Você vai conectar uma lista do SharePoint e quando um item for cadastrado naquela lista,
o seu fluxo vai disparar automaticamente. Então, toda vez que um novo orçamento for cadastrado, dispara o fluxo. Toda vez que um cliente for cadastrado, dispara outro fluxo. Então, esse é o fluxo automatizado. Ele fica sempre ali à espera, né, de um novo item ser inserido na lista, ou editado, ou mesmo o item ser excluído, por exemplo, para que ele automaticamente seja executado. Tá legal? O segundo tipo de fluxo, que é o fluxo da nuvem instantâneo, ele é um fluxo que depende de um gatilho manual, ou seja, ele precisa de um botão, de um clique, tá? Para que ele seja executado. Então, com esse tipo de fluxo aqui, você pode, por um exemplo, criar um botão lá no seu aplicativo do Power Apps e ao clicar naquele botão, o fluxo vai ser executado. Então, por um exemplo, você pode criar um fluxo que vai extrair as informações de uma determinada lista, de uma determinada referência e montar um arquivo em PDF para você. Ele monta esse arquivo em PDF e te envia por e-mail. Só que isso só vai acontecer quando você entrar no aplicativo e clicar no botão gerar PDF, por exemplo. Então você está executando uma ação manual, né? E a partir dessa ação manual, instantaneamente o fluxo é iniciado. Por isso que ele é um fluxo de nuvem instantâneo. Já o próximo tipo de fluxo, que é o fluxo da nuvem agendado, como o nome propriamente sugere, né? Ele é um fluxo que vai ser iniciado, vai ser startado mediante o agendamento. Então você consegue agendar, por exemplo, para que esse fluxo rode uma vez só no dia 25 do mês 2 do ano X, legal? Então você pode deixar pré-agendado, ou você pode criar uma frequência de repetição. Então é um fluxo que se repete toda segunda, quarta e sexta, ou é um fluxo que roda toda quinta-feira, por exemplo. Ou inclusive é um fluxo que roda uma vez por ano só para consolidar as informações ali de fechamento anual da sua empresa. Então você consegue previamente, né, preparar, testar esse fluxo e já deixar ele programado para que ele execute no período futuro com a frequência que você desejar. A partir do gatilho, que é o que a gente está aprendendo aqui, existem todas as ações que a gente vai conseguir customizar e especificar para a nossa necessidade, tá legal? O quarto tipo de fluxo aqui, que é o fluxo da área de trabalho, ele é um fluxo um pouquinho diferente dos outros três, porque ele é para nos apoiar e automatizar ações dentro do nosso próprio computador. Então, por isso que ele é da área de trabalho, é para ele nos auxiliar localmente, né, no nosso computador mesmo, de repente extraindo dados de algum arquivo que eu tenho no meu computador, ou entendendo alguma informação que eu tenho no meu computador e aí sim enviar por e-mail para alguém ou montar uma base de dados online. Então ele vai atuar localmente no meu computador e depois ele leva essa informação para a nuvem, se assim for a minha necessidade. Tá legal? Já o fluxo de processo empresarial, ele é muito parecido com o Model Driven, né? O aplicativo baseado no Dataverse que a gente viu ali no Power Apps. Por quê? O fluxo de processo empresarial, ele é um fluxo que ele vai passar por várias etapas, tá? Então pensa no fluxo de aprovação de orçamento, por exemplo. Então a equipe submete, né, um pedido de orçamento para análise e para aprovação desse orçamento ele precisa de passar por diferentes etapas em diferentes departamentos dentro da sua empresa. Então, com esse fluxo de processo empresarial, você consegue configurar cada uma dessas etapas, dessa macro divisão do seu fluxo, tá legal? E o próprio Power Automate vai se encarregar de ordenar e organizar o passo a passo desse fluxo. Então, eu não consigo ir, por exemplo, direto para a aprovação final desse orçamento se eu não passar pela primeira análise, não passar pela auditoria, não passar pela aprovação do meu gestor imediato, para que aí sim chegue na aprovação do diretor. Então, o próprio Power Automate vai garantir que a governança, né, vai garantir que esse processo seja executado conforme foi programado antes. Não tem ninguém pulando etapa, tá legal? Então, é muito útil quando você tem um processo complexo, um processo grande aí dentro da sua empresa, e aí você pode usar esse tipo de fluxo para facilitar essa organização e não ter mais que ficar mandando e-mail, ou não ter mais que ir na mesa do seu colega, e hoje em dia todo mundo trabalhando em home office, né? Não precisa de procurar o seu colega para entender o porquê que ele furou o processo ou porquê que ele pulou uma determinada etapa. Está tudo sendo controlado aqui pela automação. Então, utilizem o Power Automate
para automatizar tarefas recorrentes, né, tarefas rotineiras, inclusive tarefas entediantes, que a gente faz sempre a mesma coisa e acaba ficando entediante, né? Usa o Power Automate para automatizar tudo isso e foque a sua energia, a sua concentração no que você faz de melhor, no que é o seu diferencial. O que é rotina, você consegue automatizar aqui facilmente através do Power Automate. Tá legal?